Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje vamos falar da Cielo. Cielo, que já foi uma das queridonas do mercado, tinha um negócio muito crescente, muito pujante, era praticamente um monopólio, só tinha cartão da Cielo, maquininha da Cielo por aí, e aí a gente sabe que hoje está totalmente diferente, tem tudo que é tipo de maquininha, a concorrência mudou muito, e isso fez com que de 2018 para cá, as ações da Cielo chegaram a cair de mais de R$ 20 para perto de R$ 1, mais de 90% de queda, mas também sabemos que no ano passado, 2022, foi a empresa que mais subiu na bolsa, mais de 140% de valorização em apenas um ano. Ultimamente, nos últimos dias tem caído um pouco. Vamos ver o que está acontecendo depois desse balanço, que foi um balanço bacana, apresentou melhora nos resultados, vem apresentando melhora no resultado. E como a gente sempre diz, o lucro é o que vai determinar o preço no longo prazo. Se a empresa realmente teve uma queda gigantesca no lucro, caiu muito, agora está subindo o lucro, voltou a subir, e é assim que os negócios funcionam no longo prazo, com algumas exceções, com certeza. Aproveitem, se inscrevam no canal do seu mordomo financeiro. Aqui a gente serve informação de qualidade todo dia. Eu e o Alexandre sempre fazendo análises, trazendo para você tudo aquilo que você precisa saber para investir melhor. E também na nossa comunidade do Mordomo, aponte seu celular aí para este QR Code que vai te levar para a comunidade. Lá a gente conversa sobre investimentos, ajuda vocês a entender melhor o mercado e também colhe os pedidos para os nossos próximos vídeos. Vamos falar aqui do balanço da Cielo novamente. Falamos de balanço porque é importante sempre falar do balanço, além de tudo que sai de notícia. Sou contador, sou analista CNPI, sou consultor de investimento, então o meu trabalho é trazer para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber para poder investir melhor. E a gente vai destrinchar aqui rapidinho o balanço da Cielo para vocês entenderem um pouco. O próprio destaque que a empresa dá é: o lucro líquido recorrente chegou a 486 milhões, que é 27% maior do que o mesmo período do ano passado, e também a gente vai ver maior do que o trimestre passado, também bem bacana. Ó, maior lucro líquido em um segundo trimestre desde 2018, ou seja, desde que ela era muito grande lá em 2018, foi caindo em 2019 em diante, não conseguiu mais manter esse lucro líquido e agora está voltando. Receita operacional totaliza 2,6 bi, 4% a mais, 4% a mais na Cielo e 2% a mais na Catena. A gente vai ver, a Catena é um meio de pagamento criado da Cielo junto com o Banco do Brasil e que está mandando muito bem e está fazendo a Cielo crescer. Maior eficiência na captura das receitas, o yield, que é o quanto ela ganha, 0,83, que subiu 13 bips, ou 0,13 pontos percentuais aí, desde 2019, também está subindo bastante. Volume antecipado de 32 bi, 9% a mais do que ano passado. A receita de recebíveis apresenta crescimento ano a ano pelo oitavo trimestre consecutivo. Só para você ter uma ideia, nesse ano, 64% de crescimento. Cateno registra segundo maior cash earnings da história, de 266 milhões. Cash earnings sempre tira lá a parte dos intangíveis, lá 70% desse valor vem para cá para o cash earnings, e um crescimento também de 16%. E o Pra Cima Cielo, amplo programa de transformação, a companhia busca acelerar sua jornada de transformação para atingir novos patamares de excelência. Muito legal. A gente viu aqui, novamente esqueci de botar minha tela maior, mas tudo bem, eu li para vocês o que está escrito aqui. Eu vou agora falar um pouco mais de tudo que está aqui na apresentação, o resumo, né? O resultado recorrente, oitavo trimestre consecutivo de crescimento, pessoal. Ela vem, bota aqui trimestre, aqui bota crescimento ano a ano, devia ser trimestre a trimestre, vai ficar mais fácil, mas tudo bem. Sempre comparando com o ano passado, ela está conseguindo crescer, porque tem uma sazonalidade natural também, isso é normal. Os meses que tem mais compras, ela vai ter uma maior receita, isso é normal, então comparar com o ano passado. Note que ela teve um cash earnings subindo 19%, ela teve um lucro líquido subindo, tanto quando a gente fala da Cielo quanto da Cateno, os dois vêm subindo bastante, subiu 26% de uma forma geral, e a margem dela, que era de 15,1, passou para 18,4, também muito bacana. O EBITDA subiu 14,3, note como é que a Cateno está fazendo uma diferença gigantesca, quase dobrando todos os números da Cielo, e a margem EBITDA dela subiu de 36 para 39,6.
Quando você olha para o tamanho que a Cateno tem hoje na Cielo, ó, tudo que ela tem de transações, de receita, de gastos, de EBITDA, já tem um pedaço muito grande da Cateno. Em todos eles, a Cateno subiu. Quando você olha que as transações da Cielo caíram, mas da Cateno subiram. Quando você olha a receita, da Cielo subiu 4,3, Cateno 3,6. Quando você olha os gastos, a Cielo teve um aumento, a Cateno teve uma diminuição, que é muito bom. O EBITDA subiu 12,7 da Cielo e 16,2 da Cateno. Então veja, no geral, os números da Cielo excelente, só com transação que caiu aqui, que não é bom, mas de resto subiu bastante. Isso é muito, 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 muito bom. O lucro líquido da adquirência, que é o principal produto da Cielo. Cielo é uma empresa de maquininhas e a adquirência é o principal produto, também subiu bastante, 17,9 com relação ao ano passado e também subiu em relação ao último trimestre, então também outro número bacana. O yield que eles disseram que aumentou para 83, de 66 para 83, na minha conta 66 para 83 dá 17, mas estão dizendo que dá 18, então eu não vou discutir com eles, é arredondamento, tá pessoal? Mas subiu aqui 18, fica estranho você mostrar uma coisa e falar outra, mas tudo bem. Mas isso é muito bom, quer dizer que eles estão conseguindo cada vez ser mais efetivos ali no seu yield, no seu ganho por operação. A estratégia da Cielo, agora vou aumentar de novo aqui, ó. A estratégia da Cielo para 2023 continua sendo os meios de pagamento, que é o core, tanto da Cateno quanto da própria Cielo, inovação em pagamento, distribuição de serviços financeiros, serviços de valor agregado, pessoas, tecnologia e dados, tudo aqui o que ela está pensando de objetivo. Lembrando que a Cielo apanhou muito porque era mais cara, e aí ela tentava oferecer produtos diferenciados, não estava conseguindo oferecer isso como um produto que realmente as pessoas entendiam que era melhor, era muito mais caro antigamente, e aí sim as pessoas migraram para os meios e para as maquininhas e para as adquirentes mais baratas, e aí a Cielo acabou perdendo muito mercado, e ela está tentando recuperar aos poucos, não é nada fácil. Olhando aqui, fazendo essa reconciliação, então, o lucro líquido o consolidado aqui 708, aumento de 11%, 11,5% em relação ao segundo trimestre, que é o ano passado, e 60% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Muito, muito bom, excelente. O recorrente também subiu 26% e 10%. Quando a gente olha aqui para o lucro da adquirência, que é o principal produto da empresa, 17,9, 12,7, também altíssimas recuperações, muito boas. O da Catena aqui também 15,9 e 0,6, aí aqui não cresceu muito, mas 15,9 em relação ao ano passado também. E o EBITDA 20,9 e 43,9 de acréscimo de lucro operacional de EBITDA com relação ao primeiro trimestre. Muito, muito, muito bom esses números aqui da Cielo. Cielo tem mandado bem. Dividendos, a Cielo vê lucro líquido subir 11,5 e anuncia pagamento de dividendos de 200 milhões em proventos aqui, a notícia do seu dinheiro. A empresa de maquininha encerrou o segundo trimestre com lucro tal, que a gente já falou. Os investidores receberam na noite dessa terça-feira, ou ontem, boas notícias ligadas ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio da Cielo, que vai distribuir quase 200 milhões em proventos, mas necessariamente em juros sobre capital próprio, 196,9, o equivalente a 0,07. A empresa sendo cotada a 4 e pouquinho, isso aqui dá menos de 2% de dividend yield, já é alguma coisa, mas não é muita coisa ainda, mas tudo bem. Vale lembrar que sobre o montante em si de 15% do imposto de renda retido na fonte, porque é juros sobre capital próprio. Os acionistas que estiverem na base acionária da empresa, no dia 8 de agosto, terão direito a receber os proventos. Segundo a Cielo, o pagamento vai ser feito dia 22. Então, hoje, você está com uma distribuição de dividendo programada. Dia 8 será a data com, dia 9 data X, se o dia 9 não for o final de semana, não vai ser dia 11. Pagamento dia 22. Então você fica esse tempo todo sem dinheiro aqui, esperando acontecer alguma coisa e não consegue recomprar a empresa, não consegue fazer, que é o único problema do dividendo, né? Você recebe o dividendo, você fica ali esperando esse negócio cair na sua conta, vai que a empresa distribui o dividendo e dispara, você perdeu a disparada porque você ficou alguns dias fora. Isso é sempre muito ruim. Se a tendência de toda empresa é subir a distribuição de dividendo, se tem alguma coisa ruim, é isso aí, você tem que esperar. Já a Infomani destaca que o volume financeiro de transações foi de 195 e caiu 11%, com queda de 7,7% em transações de crédito,
né, 16,8 de transações de débito. Então teve uma queda bem grande aí no débito. E olha que ainda assim estamos vendo aqui resultados muito bons, mesmo com essa queda toda. O que a gente viu? Ela cresceu o yield. Caiu o volume, mas cresceu o yield. Então não é só olhar uma coisa. Opa, por isso que é sempre importante. Sai a produção da Vale, a pessoa fala, pô, a produção da Vale foi legal, subiu, mas aí a gente viu que o resultado não foi bom. Se ela for o contrário, volume, que seria a produção, caiu, mas o resultado foi bom. Então, por que foi bom? Porque ela aumentou o seu yield, quanto ela ganha por transação. Isso é muito importante. Ela registrou um saldo de caixa equivalente de caixa de 1 bilhão 244, redução de quase 3 bilhões frente a junho do ano passado, o mesmo período do ano passado, e 1 bilhão, 1,1 bilhão frente ao último trimestre. A redução das disponibilidades em ambas as bases de comparação é explicada principalmente pelo aumento substancial de recursos alocados em produtos de prazo, ou seja, cada vez aumentando esse prazo, e isso acaba gerando um descasamento de caixa. Como qualquer empresa, o grande problema da competência para o caixa é exatamente esse. A competência, que é o lucro da empresa, está bom, o caixa está ruim, porque a empresa acaba aumentando o seu prazo de recebimento. Na data de encerramento do balanço, a Cielo registrou um total de empréstimos e financiamento de 7,3 bilhões, um aumento de 451 em relação ao mesmo período do ano passado. E aqui falando um pouco desse volume capturado, note que de fato houve uma queda de 11,4 no volume, o que é ruim no primeiro momento, e tivemos aqui a receita líquida subindo 4,3 e o yield subindo de 0,71 para 0,83, o que é muito bom. E o EBITDA, que a gente já falou, né? Os gastos aumentaram um pouquinho da Cielo no geral, e o EBITDA subiu 33,4. Bacana, vamos ver aqui Cielo no Status Invest e no Investidor 10. A empresa está pagando ali 6,32 recentemente agora de dividend yield. Nos últimos 12 meses pagou 30 centavos, vai pagar mais 7 agora. Se tirar a base anterior, não vai mudar muito disso aqui. Nos últimos 12 meses caiu um pouquinho, o mês atual também está caindo um pouquinho. Recomendações. Cielo hoje está sendo negociada a 4,36. O preço-alvo dela, de acordo com 13 analistas, 6,24, o upside aí de até 43%, de acordo aqui com o levantamento do Status Invest. 6 recomendando compra apenas e 7 recomendando neutralização ou aguardar, ninguém recomendando venda. É uma empresa bem volátil, 40 que é bem volátil, lembrando que a própria Petrobras acho que é um pouquinho de 40, a Ambev, que é bem pouco volátil, está aqui em 21, a própria Klabin, que a gente viu ontem também, menos volátil. Isso é interessante. Liquidez bacana, Cielo, 126 milhões, uma ótima liquidez. Os lucros da empresa, como era de se esperar, ó, olha por que ela caiu tanto. Você não sabe por quê? Ó, em 2012 era 4,26, 2015 era 2,23, depois de 2028 para cá caiu. E de 2021 em diante começou a subir de novo. E aí você se pergunta por que a Cielo caiu tanto. Caiu tanto porque o lucro caiu tanto, caiu muito. Ela não tem crescido ainda, porque note que ela ainda não tem em 5 anos um crescimento, essa base de comparação é natural que a gente faça, principalmente do lucro, porque a gente ainda está aqui na queda, ó, tá vendo? Agora que vai começar, estava 1,23, agora está 0,61. Então, quando a gente começar a comparar com essa base fraca, aí vai ter um crescimento gigantesco. Então, a base é sempre importante para a gente saber o que está acontecendo. No geral, o ROI da empresa também caiu. Olha, a empresa chegou a ter 191% de ROI, um negócio absurdo. Chegou a cair para 4,48 e tem gente que não entende o que aconteceu com a Cielo. O que aconteceu é a concorrência veio, desgraçou a vida da Cielo. Imagina a própria B3, a gente fala muito da B3, né? A B3 hoje é praticamente um monopólio. Começa a aparecer um negocinho aqui, outro ali, o pessoal já fica desesperado, porque se acontecer com a B3, a mesma coisa que aconteceu com a Cielo, despencar porque apareceu concorrente. Isso é natural de se pensar, porque muda muito o core business da empresa. E você tem que saber, aluguel bem baixinho aqui, os aluguéis, frequência de pagamento de dividendo maior em março e em setembro, apesar de estar mudando, ó, era mais março, setembro, agora está mudando mais para fevereiro, maio, está um pouco mais espaçada, a maioria das vezes aqui em setembro, mas também em março de vez em quando. Dividendo ela vem pagando aí com alguma frequência, pagou aqui em janeiro, na Datacom, vamos falar para a Datacom, em fevereiro, em agosto, novembro, dezembro e em maio anunciou dividendo, agora está anunciando novamente dividendo para pagar em agosto. Então, Cielo está aí, ela distribui, no geral,
mais ou menos metade do seu lucro em dividendos, seu lucro caiu muito, o dividendo caiu muito, o que é natural, mas também o preço foi muito derrubado e acabou equilibrando as coisas. Olhando aqui para o longo prazo, se olhar 10 anos a Cielo, foi perda. 10 anos é um negócio catastrófico. Se teria botado R$ 1.000, teria hoje 447. Se olharmos nos últimos 5 anos, a perda é 58%, nos últimos 10 anos, a perda é 57%, mas eu vou mostrar que chegou a cair mais de 90%. Mas se olharmos nos últimos 5 anos, 2 anos, já passa a ser ganho. 50,96 e descontada a inflação, 33,19. A Cielo distribui dividendos, 6,89 na média, agora 6,38, então está dentro da média, não deve sair disso. Teve um único ano aqui, 2018, que ela ainda era a Cielo, a grande e poderosa Cielo, distribuiu 15,95, depois ela veio mais ou menos para esse patamar que a gente está vendo agora, que é um patamar bacana. Comparando a Cielo com B3, nossa, não são empresas, além assim, tirando a Boas e outra, e aqui a B3 não é uma concorrente da Cielo, mas olhando os números, elas estão dentro daquele, né, subsetor e segmento, elas são a empresa, sim, de meios de serviços financeiros ali, que outros praticamente, que exclui bancos, exclui seguradoras e tudo. E aí a gente vê que o preço sobre lucro dela é muito mais baixo do que o da B3, o preço sobre o valor patrimonial dela não é o menor, mas também não é tão alto. O ROI dela até que é bom, mas a B3 também ganha. Dividend yield dela é o melhor, porque a B3 a gente está vendo, está caro. E aí o valor de mercado dela também perde bastante para a B3 e a margem líquida perde bastante para a B3. Então, não é a melhor de todas, mas em termos de preço e de dividendo, nesse segmento todo aqui, é a melhorzinha. E se a gente olhar aqui para baixo, ó, a gente vai ver sempre o que está acontecendo com a receita e com o lucro, e vai ver aqui o que aconteceu com a Cielo, o que a gente fala bastante, ó, 2009, o que aconteceu com o lucro e com o preço da Cielo. Enquanto o lucro, que é o verde, subia, o preço não parou de subir, depois deu uma estagnada, porque o mercado antecipa. Aí começou o mercado antecipar que ia ter uma queda dos lucros, ó, antes mesmo dele cair, ó, mercado deu uma antecipada, e aí o lucro veio abaixo, e aí agora o lucro subiu, o mercado ainda está um pouco descrente, veja que o mercado ainda oscila ali, com receio de subir tanto sua cotação, não acreditando tanto assim no lucro da empresa, apesar de já estar começando a dar, sim, sinais de recuperação, como eu falei, a empresa que mais subiu no ano passado. Olhando aqui o gráfico, impressionante, hoje a Cielo está caindo 6,6%, um gap de queda aqui gigantesco, e está caindo forte hoje, apesar desse balanço bacana. Claro, talvez mais voltado por causa da operação, que a gente falou que deu uma queda no volume de operação, então o pessoal está olhando mais a operação do que o balanço em si. À medida do tempo, a galera vai dando uma olhada melhor, vai entendendo melhor o balanço, mas eu achei que o balanço foi super favorável. Eu sei que tem sim uma queda de volume, isso é preocupante, porque significa que ela está cada vez perdendo mais mercado, mas também está mostrando que ela está sendo mais efetiva, está sendo mais lucrativa, está aumentando o seu yield, o que é muito bacana. Se a gente olhar mais para o longo prazo aí, pessoal, a gente vai ver que, ó, chegou a estar 1,87, 1,80 e pouco aqui, agora está 4 e pouco, mesmo estando caindo nos últimos meses aí na média, mas está bem bacana ainda. Ela chegou a estar cotada a mais de R$ 20 lá para 2016, depois 2018 também, e depois caiu mais de 90%, mas agora já se recuperou de 1,80 e pouco para cá, quase 200%, e é isso que é a Cielo. A Cielo é uma empresa boa, uma empresa bacana, porém, como toda empresa tem os seus percalços, ela não deixou de ser boa, ela só deixou de ser tão boa quanto ela era, não tem mais aqueles números tão bonitos, aquele ROI gigantesco, aquela margem gigantesca, aquele lucro gigantesco, mas se reestruturou, se reinventou e está aí correndo atrás, principalmente com a Cateno. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, muito desse conteúdo, e que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal do Seu Mordomo Financeiro, peçam as análises que vocês querem, lá no grupo, principalmente é o melhor jeito de você pedir, entra lá, bate papo com a gente, conhece um pouco do que a gente está fazendo. É muito importante que vocês estejam sempre entre amigos, investidores, entre pessoas, patrões e patroas que estão lá sendo servidos todos os dias por nós, seus mordomos financeiros, e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.